Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, você começou a falar, eu lembrei do texto, Romanos 4, 19 e 20. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já adormecido, tendo ele quase 100 anos. Abraão, então, ele tinha quase 100 anos. E ele já não podia, nos olhos naturais, ter filho. E ele levou em conta isso. Ele falou, é verdade, eu tenho quase 100 anos, eu tô velho para isso. E a esterilidade do ventre de Sara. E a minha esposa é estéril. Está dizendo aqui, ó, ele levou em conta, ele não negou, ele falou, não é. E sabe o que é engraçado? É que algumas pessoas acham que negar vai fazer um milagre maior. Mas não, na verdade é saber que está assim, e de que mesmo assim Deus continua fiel e a palavra dele é superior àquilo, faz um milagre maior. Uau. Né? Olha, verdade. Minha esposa é estéril. Eu sou velho, avançado em idade, mas ele disse que eu sou pai de nações. Aí ele diz assim, ó, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Uau. O crente, então, ele era fortalecido pela fé na palavra de Deus a seu respeito, e não movido às circunstâncias. Uau. Ele Ele não negou, ele levou em conta as circunstâncias, mas ele foi fortalecido pela fé naquilo que Deus havia dito. Então, o crente, você vê ele, você vai em um velório, você encontra pessoas que não estão em Cristo Jesus ainda e pessoas que estão em Cristo Jesus. E você vê aqueles que estão em Cristo Jesus confortando, consolando. É diferente. Por quê? Porque eles sabem que aquele ente querido está morto, vamos dizer assim. Eles sabem que ele está ali, que amanhã, aquele café da manhã que ele fazia não vai fazer mais, que aquele abraço que ele dava não vai dar mais, que aquela palavra de carinho que ele falava não vai falar mais. Uhum. Ele sabe disso, mas ele sabe que existe um conforto superior. Ele sabe que existe um Deus que nos fortalece. Ele sabe que tem um Deus de vida, um Deus de paz, que está conosco em qualquer momento. E ali ele encontra consolo, ali ele encontra paz, ali encontra satisfação. E aí você vê eles levando consolo, paz, alegria aos outros, dizendo a respeito do motivo da paz deles, que é Jesus Cristo, de que eles nasceram de novo, eles são filhos de Deus. A vida do crente. A vida do crente. Uau. Então você vê, por exemplo, Abraão. Era um homem de 100 anos, a esposa estéril. Ele levou em conta todas essas questões naturais. Mas existia uma palavra sobrenatural sobre ele. E nessa fé ele se fortaleceu, nessa palavra ele se fortalecia todos os dias. O crente então vive baseado na palavra de Deus. O crente entrega o seu caminho para viver na palavra de Deus. O salmista diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminhar. É nessa palavra, nessa luz, que o crente anda e os seus pés não vacilam, os seus joelhos não enfraquecem, os seus pés não escorregam. E todos os dias, na palavra, aí as circunstâncias contrárias, as coisas acontecendo, a palavra de Deus diz, eu me fortaleço nessa palavra, eu cresço nessa palavra, eu me fortaleço nessa palavra. Daí vem essa perseverança do crente, essa certeza do crente, que às vezes chega até a irritar. Não é um mantra, é uma certeza. Chega até a irritar, fala, como que esse cara está tão seguro? Né? Como que ele é soberbo? Não, é um alívio de não confiar em mim, mas saber da palavra de Deus. Confiar vivo, né? em Deus é vivo. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. É vivo. Então eu confio nessa palavra que é vida. E assim nós vamos.
assim nós nos fortalecemos, assim nós crescemos, assim nós avançamos. Então é muito importante isso que você citou. As circunstâncias vão acontecer. Vão acontecer. Tem um outro texto que diz, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um texto em Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Deus se fez carne, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ele se fez carne e osso, assim como eu e você. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo é o Verbo, é o Logos que se fez carne. Ele estava com Deus e ele era Deus. Se fez carne. João trabalha isso de uma forma fantástica no primeiro capítulo. E ele se fez carne. E ele estava sujeito às mesmas coisas que nós. Sujeito às mesmas coisas que nós. E ele sofreu. Da mesma forma que ele andava e o pé dele sujava de pó, que eu e você andamos, o pé dele também sujava. Ele sofreu, choveu um dia e molhou ele. Sabe, passou por isso. Um dia suou de calor, um dia tremeu de frio. Passou por isso. Ele também passou, ele entende por que estamos passando. Ele foi açoitado, ele foi desprezado. As pessoas não deram valor a ele. Às vezes a gente pensa, para você é fácil falar porque você não está passando, mas Jesus passou exatamente pelo que você está passando. Ele sofreu tudo isso, ele sofreu também as tentações, para que ele pudesse representar você por completo. Ele nos representa por completo, para poder, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto nos ensina que Cristo Jesus passou pelo mesmo que nós e pode nos socorrer em meio às tentações. Então, às vezes, a gente só fala do erro. Não, mas existem também as tentações. E Jesus conhece pelo que você está passando. Ele sabe pelo que você está passando. Jesus sabe o que cada um de nós está passando. Ele veio e se colocou no nosso lugar. Por isso que a vida do crente, a vida do Filho de Deus é igual à vida de Jesus. Não é igual o sistema religioso. Esse foi mais um episódio do Gads. Graças a Deus é sexta-feira. Compartilhe esse episódio com um amigo, com um familiar. Tenho certeza que será bênção. Quero avisar que todos os episódios do Gads, eles saem semanalmente às sextas-feiras. No Spotify, ao meio-dia, Rômulo Carvalho. Ou também pelo nosso canal no YouTube, Ava TV Brasil. Continuem abençoados.